E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo, e no vídeo de hoje nós vamos estudar, ver esse projeto de número 16, controlador de motor do CI L293D, do livro de Arduino Básico de Michael Roberts. Então nós vamos estar estudando como controlar um motor de corrente contínua, também chamado de motor CC, que nós vimos no projeto passado. Você pode acompanhar na descrição do vídeo, através de um CI. Esse CI é um CI controlador de motor muito utilizado. Desde já eu quero agradecer aos 1000 inscritos. Nós chegamos em 1000 inscritos graças a vocês, e nós queremos agradecer e vamos fazer um vídeo de especial 1000 inscritos aqui no nosso canal. Aguardem. Vamos lá ver como fazer esse projeto? Bem, projeto 16, controlador de motor CI L293D. Então, o objetivo é utilizar um CI, que é um circuito integrado, controlador do motor L293D. Então, vocês podem estar se perguntando: Gustavo, você não já fez um projeto controlando o motor no vídeo passado? É verdade, nós fizemos um projeto, todavia, utilizando um transistor, um diodo e alguns componentes. Agora, nós vamos estar utilizando apenas um CI. Esse CI, ele substitui todos esses componentes. Eis aí as vantagens de utilizar o CI. Ele controla não só a velocidade, mas a direção de dois motores ao mesmo tempo. Então, no projeto passado, nós utilizamos um transistor, um diodo, para controlar apenas a velocidade de um motor. Este CI, além de controlar a velocidade, ele controla a direção. Não adianta nada você controlar um robô apenas a velocidade e na hora que o robô precisar dar uma ré. Você precisa fazer o controle também da direção. E o robô, ele no mínimo se move apenas com dois motores. Essas duas vantagens são duas vantagens muito importantes. A outra vantagem é que ele é pequeno. Então, para você fazer a montagem em um robô, o robô ele precisa de espaço para abrigar o circuito eletrônico. Então, se você utilizar vários resistores, vários transistores, vários diodos, enfim, utilizar muitos componentes, talvez fique, com certeza vai ficar muito volumoso o seu circuito. Quando você tem um circuito integrado, você tem dentro desses CIs os transistores, os diodos em miniaturizados, ou seja, eles estão tão pequenos que eles ficaram condensados em um chip, e com isso você consegue colocar muitos componentes neste chip. Quer ver um exemplo? O seu computador, o seu notebook, o seu smartphone, enfim, esses equipamentos que eu acabei de falar, eles possuem milhões de transistores integrados na sua placa eletrônica, tão pequenos que alguns, dependendo da tecnologia, são invisíveis a olho nu. Então você tem a vantagem de ele conseguir ficar em um espaço pequeno. Outra observação que eu acabei de falar é que os transistores e os diodos estão integrados dentro desse chip. Aqui está a nossa lista de componentes, além dos componentes novos que são o CI, na verdade, o CI e uma chave seletora. O potenciômetro vai regular a velocidade e a chave seletora vai controlar a direção. Eu coloquei aqui uma observação em vermelho de que se nós não utilizarmos um dissipador de calor, que é outro componente novo desse projeto, você pode derreter o chip. Por quê?
os motores que nós estamos utilizando, esse chip ele pode funcionar em uma tensão mais elevada do que o Arduino consegue fornecer. Então, ele dissipa calor. Esses motores consomem uma alta corrente em comparação com as correntes nominais da placa Arduino. Então, eles dissipam muito calor. Esse chip está dissipando muito calor durante o funcionamento. Ele precisa jogar esse calor para algum lugar. Se nós não inserirmos nenhum dissipador, esse calor vai derreter literalmente o chip, a depender da corrente que estiver passando. Então aqui também estão os componentes ilustrados do livro. A análise do hardware, nós estaremos utilizando este chip, que é o chip L293DAD. E também nós podemos estar, além de utilizar esse chip, nós podemos estar utilizando placas controladoras específicas. Pronto, vou pegar um robô aqui, ó. Aqui é uma mini ponte, a mini ponte L293DAD. Aqui, ó, você tem dissipadores de calor aqui também, e ele controla, essa plaquinha controla através de quatro pinos de controle que vem aqui do Arduino Nano, controla direção, tá certo? E dependendo da programação, você pode controlar também a velocidade, tá bom? Então você pode estar utilizando o chip e também pode estar utilizando estes componentes aqui. O L293DAD é uma ponte H dupla, um conceito importantíssimo na eletrônica, porque ele controla a velocidade e sentido de rotação do motor com apenas 3 pinos de controle. Então, ponte H, acredito que você que já é da área, já ouviu falar de ponte H. Ponte H é uma configuração eletrônica de transistores e diodos que servem para fazer o controle de direção de um motor de corrente contínua. Ou seja, você consegue fazer o motor girar nos dois sentidos apenas com uma fonte de tensão contínua. Análise do hardware ainda, algo muito importante a falar é o datasheet. Todo componente eletrônico, ele tem um datasheet, que é o documento do fabricante do componente eletrônico, que vai conter todas as informações necessárias para você utilizá-lo. Limitações de tensão, limitações de corrente, você vai ter o dimensional do CI, você também vai ter a pinagem com as suas funções, enfim. É importante você ler o datasheet. E no datasheet, por exemplo, aqui, você vai ter aqui a pinagem. Em cada pino você vai ter a função do pino, a numeração do pino, e embaixo, se você olhar ali, você vai ter a descrição, o tipo e o nome do pino. Então é importante ler o datasheet. Outro ponto a ser considerado nesta análise é que cada chip vai ter um chanfro em um dos lados. Por que ele vai ter esse chanfro? Para você conseguir ter uma referência dos pinos. Então, quando nós falamos, por exemplo, pino 1, nós estamos falando do pino do lado esquerdo da parte chanfrada, da mesma forma que está aí no datasheet, nesta imagem. Então é importante, o datasheet vai estar na descrição aqui do vídeo. Bom, como eu falei, uma ponte H é uma configuração com 4 chaves e uma carga no centro. Leva este nome pois lembra a letra H. Então, pessoal, no projeto passado, nós vimos que um transistor ele pode atuar como uma chave eletrônica. E é justamente essa chave que vai fazer o controle da velocidade através de uma modulação PWM, ou seja, a chave abre e fecha. Isso faz com que o motor ele tenha a sua velocidade alterada. Na configuração ponte H, nós temos 4 chaves. Então imagina, eu teria que utilizar
4 transistores e quatro transistores, na verdade. Então isso faria com que o meu circuito ficasse um pouco grande. Eu teria que encaixar esses 4 transistores. Utilizando um CI, facilita a minha montagem e a disposição do meu circuito. A ponte H vai atuar no esquema de as chaves inferior esquerda e superior direita aberta, vai fazer o motor girar no sentido horário, por exemplo, como está aí. Então, se você fecha 2 chaves e abre as outras 2, você gira em um sentido. Se você faz o contrário, como está aqui na imagem abaixo, você fecha essas aqui e abre essa, você inverte o sentido. Então, de forma bem prática, cada par de chaves na diagonal gira o motor em sentidos contrários. Então, é esse controle de chaves que vai alterar o sentido do motor. Dentro deste chip, não são utilizados chaves comuns, e sim transistores para realizar a função de chaves, como o projeto 15. Foi o que eu acabei de dizer. Aqui são 4 chaves eletrônicas, exatamente os transistores. O chip L293 dado possui 2 pontes como estas e, portanto, são capazes de controlar 2 motores, velocidade e direção. Então, este chip, que eu vou mostrar na montagem para vocês, tem 2 pontes. Quer dizer que esse chip tem 8 chaves. Então, imagina 8 transistores. Se você utilizasse 8 transistores, iria ficar bem complicado, porque você precisa controlar o sentido e a velocidade de 2 motores. Então você precisa de 8 chaves. Então, só falando dessa vantagem, acredito que você já vai esquecer o transistor e o diodo do projeto passado e vai utilizar chip e módulos, que é justamente o que todo mundo faz, utilizar módulos de controle de velocidade e direção do motor. Olhando aqui o esquemático, nós vamos utilizar potenciômetro, o chip, motor de corrente contínua e uma chave que vai controlar a velocidade. É uma chave digital. Você vai ter aí os GNDs do potenciômetro, do Arduino, da chave e do chip. O VSS, que é o pino de alimentação do CI. Então, é este pino VSS que vai energizar os transistores, que vai energizar o circuito eletrônico que está no chip. Então, é diferente do VS de baixo, que vai alimentar o motor. Então, aqui, ó, o potenciômetro vai ter o pino analógico no A0. Aqui vai ter uma resistência de 10K. Aqui vai atuar de forma igual a um push button, ou seja, um botão. Simplesmente isso. Que hora vai estar aberto, hora vai estar fechado. A diferença é que a chave seletora, quando você mover para uma direção, ela vai ficar lá. E depois você volta, que é justamente o controle do sentido de rotação do motor. Os 2 pinos do motor vão ser conectados nas saídas Output 1 e Output 2. Se você olhar do outro lado, tem mais 2 saídas, Output 3 e Output 4, que vai controlar o outro motor. O Enable é no pino digital PWM6 e tem o pino 13 no input 1 e o pino 4 no input 2. Aqui tem uma fonte de alimentação que vai ser responsável por fornecer potência ao motor. Então, essa fonte de alimentação externa é uma fonte que deve ser adicionada. Você pode colocar uma alimentação de 5, de 3 volts até 12 volts, tá? Então, é importante analisar aqui, ó. É importante analisar, depois você olhar no datasheet, os limites de tensão do chip. O esquemático de montagem do livro, estou colocando agora, se você quiser consultar.
e o mapeamento dos pinos. Aqui, na verdade, é só para facilitar se você tiver alguma dificuldade na montagem, visto que nós temos diversas conexões. Então está aí para não ter dúvida. E o algoritmo? Primeiro você vai configurar os parâmetros, depois você vai fazer a leitura do sinal do potenciômetro e dividir por 4. Lembrando que aqui você está dividindo por 4, porque você está fazendo a leitura de um valor analógico que varia de 0 a 1024 e colocando no pino PWM que só aceita valores de 0 a 255, só por conta disso. Depois você ajusta a velocidade do motor e pergunta: a chave está no nível lógico alto? Se tiver, ela vai girar o motor no sentido horário. Se não tiver, vai girar o motor no sentido anti-horário. É semelhante ao projeto passado, sendo que você adicionou um componente, que foi a chave seletora e o chip. Tá? O chip vai atuar da mesma forma do circuito passado. Só estamos utilizando um componente para integrar este circuito. Vamos fazer a análise do código agora? Pronto. Primeira coisa a fazer é definir os pinos que vai para o chip. Ou seja, com apenas 3 pinos do Arduino, nós podemos controlar 2 motores. Com apenas 3 pinos aqui nós vamos controlar a velocidade e direção, na verdade. Vamos declarar o pino do potenciômetro aqui, pino do potenciômetro. E aqui é uma variável que vai armazenar o valor da velocidade atual. Então você vai ler o valor do potenciômetro e inserir nessa variável. Considerando aqui, ó, o pino do switch, né? Aquela chave seletora, também chamada de switch, vai estar como entrada para o Arduino. E aqui os pinos que estão saindo para o chip vai sair como output, saída. E aqui, ó, código bem simples, leitura analógica do pino do potenciômetro. Depois eu vou escrever o valor que já foi dividido por 4 no motor. Então é nesse momento aqui que eu estou ajustando a velocidade do motor. E aqui eu vou verificar se a pinagem, na verdade, a chave seletora está em qual posição está, se está em nível lógico alto, se está em nível lógico baixo. E aí eu vou controlar a direção do meu motor. Tá certo? Então eu vou fazer um if else e aí eu controlo a velocidade e a direção. Não há conceito 9 de programação e, portanto, nós vamos ver agora esse projeto funcionando. Vamos lá? Bem, pessoal, o nosso circuito está ligado, tá? Percebam, o chip está aqui embaixo. Isso aqui é o dissipador de calor, tá bom? Você pode fixar o dissipador de calor com epox forte, tá? E ele vai estar transferindo o calor do circuito para este dissipador. Pois bem, aqui está a chave seletora, que vai controlar a direção do motor. E o circuito restante é semelhante com o potenciômetro para controlar a velocidade. Então aqui está na velocidade 0. Eu vou girar o potenciômetro. Aqui está a fonte de alimentação, apenas de 3 volts. Mas você poderia estar colocando uma fonte de tensão maior conforme os limites do chip. Bem, vou agora alterar a velocidade. Então tá aí, ó. Então, girando, controlar a velocidade. E agora eu vou mudar a direção do motor. Aqui através da chave, ó. Legal, né, pessoal? Posso controlar a direção. É isso que a ponte H faz. Controla a velocidade e direção. Ou seja, eu posso controlar as duas coisas ao mesmo tempo. Podia ser 2 motores. Beleza? Bem, pessoal, e é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele like, de dar uma curtida. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal
para acompanhar os nossos vídeos, os nossos projetos. Lembrando que nós temos o espaço do aluno. Se você tiver uma sugestão de projeto, você pode colocar nos comentários, que nós estamos registrando aqui e nós vamos fazer diversos vídeos respondendo a dúvida de vocês. Valeu e até o projeto que vem.